Agora, vamos juntar mais uma outra pesquisa. Professor Jorge Trindade de Porto Alegre, que fez uma pesquisa na antiga FEBEM, atual FASE. Ele foi lá e pesquisou os jovens, aqueles meninos que estavam internados lá dentro da FEBEM. E vamos selecionar 4 tipos de comportamentos. 4 tipos de comportamento: delinquência juvenil, comportamentos antissociais, abandonar os estudos e consumir drogas. 4 atividades altamente nocivas à juventude. Dentro das várias pesquisas que ele fez, quais foram as conclusões que ele chegou? Numa média, uma pela outra, de 62% dessas crianças tinham como denominador comum a ausência da figura paterna. Vamos seguir mais adiante. O Dr. Drauzio Varela, uma figura, um médico por demais conhecido e autor do livro Carandiru, sobre a vida daquela prisão que existia lá na cidade de São Paulo. Ele escreveu: quem já pôs os pés numa cadeia sabe o quanto difícil é encontrar um preso que tenha sido criado em companhia de um pai trabalhador. A maioria esmagadora é de filhos de pais desconhecidos, ausentes, mortos em tiroteios ou presidiários como eles. Então, isso é a opinião de uma pessoa que conheceu a prisão brasileira pelo lado de dentro como médico. Bom, eu agora vou fazer uma análise da história americana recente e vou reinterpretar a história brasileira também dos últimos tempos, com base no mesmo princípio. Na Universidade de Stanford, eles encontraram esse fenômeno, esse gráfico aí, é um gráfico do FBI. O que diz esse gráfico? O que mostra esse gráfico? Aqui começa em 1970 e aqui já está no ano 2000. Mostra a criminalidade per capita. Ou seja, a população pode estar crescendo, mas per capita, os crimes nos Estados Unidos, seja assassinatos, seja crimes contra a propriedade, seja casos de violência em geral, per capita estão caindo. Nós não estamos falando daquela questão de Nova York, da tolerância zero. Nós estamos falando isso aqui, é um gráfico dos Estados Unidos como um todo. Então, 2 professores universitários, Stephen Lewitt e John Donoghue, da Universidade de Stanford, uma da Universidade de Stanford e outra da Universidade de Chicago, se reuniram e começaram a pesquisar uma porção de coisas, tá? Uma das primeiras fontes de pesquisa foi um boletim do Departamento de Justiça americano que mostrava o seguinte: 14% dos presos, dos presos americanos, não conhecia o pai ou a mãe. 43% não conhecia um dos dois, provavelmente não conhecia o pai. Ou seja, 57% nós podemos resumir de uma maneira muito simples. 57% foram frutos de uma gravidez indesejada. Então, baseado nesse dado, eles chegaram a uma conclusão que havia uma relação de causa e efeito entre a introdução da lei do aborto, porque lá nos Estados Unidos a lei do aborto não é que nem aqui no Brasil, uma lei federal. Lá foram leis estaduais. Então elas começaram num estado, depois no outro estado, e 18 anos depois, isso se refletia na queda da criminalidade. Ou seja, aquela criança que era indesejada, aquela criança que ia ser abusada, que ia ser abandonada no meio da rua, que todas essas mazelas que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, elas acabaram sendo abortadas. Já vou de cara dizer o seguinte: a ONG Brasil Sem Grades não defende o aborto. A ONG Brasil Sem Grades defende os métodos de planejamento familiar, inclusive os métodos aceitos pela Igreja Católica. Bom, nós estamos apenas fazendo uma referência histórica. Então, 18 anos depois, e isso explicava a metade daquela queda da criminalidade. A outra metade foram outros fatores, como aumento do policiamento e questões outras que não vêm aqui ao caso. Mas 50% se devia a essa ação de planejamento familiar. Bom,
Vamos ver agora a situação brasileira. Quando começou a crescer a criminalidade no Brasil? A criminalidade no Brasil começou a crescer na década de 80, começou principalmente no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo. E depois se espalhou para todo o Brasil. Nós vamos ver aqui, ó. No ano de 1979 nós tínhamos 11.194 assassinatos em todo o Brasil. Certo? No ano seguinte, num ano, passou de 11 mil para quase 14 mil. Houve um acréscimo de 24%. Ora, nós sabemos que a população ela cresce assim num ritmo, por mais rápido que seja, ela cresce 1, 2%. Aqui nós tivemos um crescimento num ano de 24%. Se nós vamos olhar aqui em 8 anos, de 79 até 87, que já passou para 223 mil, nós tivemos aqui, então dobrou, em 8 anos dobraram os assassinatos no Brasil. Aí eu pergunto para quem está ouvindo essa palestra, qual é a explicação? Nós tivemos uma guerra civil? Nós tivemos alguma revolução dentro desse período? Não. Foi um período ruim em termos econômicos, de algum aspecto, com a inflação alta, mas foram anos mais ou menos normais dentro dessa loucura que é esse nosso país. Então nós não encontramos. A minha pergunta é a seguinte: será que nós não poderíamos usar aquele mesmo método americano? Os americanos lá, o que aconteceu? Eles descobriram que, fazendo uma ação de paternidade responsável hoje, 18 anos depois, caiu a criminalidade. Como aqui a criminalidade está crescendo, será que 18 anos antes não houve uma paternidade irresponsável no Brasil? Então, 1980, vamos ver o que aconteceu em 1962. Ora, o que começou aqui no Brasil em 1962? O movimento hippie, ou seja, o movimento de liberação sexual, o movimento do amor livre. Mas, ao contrário dos demais países do mundo, porque isso aconteceu no Brasil e aconteceu nos demais países, mas por que nos outros países não houve esse crescimento da criminalidade? Porque aqui no Brasil, por exemplo, era proibido a venda de anticoncepcional. Existiam 3 marcas de reguladores de menstruação, que eram vendidos com um receituário azul. Era uma coisa extremamente complicada de se conseguir isso. Então, de um lado, havia uma mudança no comportamento sexual, como existiu no resto do mundo, estavam simplesmente acompanhando a tendência mundial, mas de outro lado, nós tínhamos uma situação hipócrita em que não permitia que se usasse os métodos que estavam sendo desenvolvidos. Por exemplo, naquele ano de 1962, apenas para ilustrar a questão, foi a questão da liberdade sexual, foi o ano que foi filmado o filme Os Cafajestes, em que a Norma Bengal aparece nua por 4 minutos. Simplesmente eu falo isso como uma maneira de dizer que o filme foi feito em 1962, foi exibido em 1962, demonstrando que foi um ano em que essas coisas começaram a mudar. Ora, mas mudaram só que de uma maneira sem se prevenir quanto a uma gravidez indesejada.